eu sou docente aqui do curso de Psicologia na Faculdade de Filosofia e nós estamos com muita satisfação acolhendo a segunda oficina do PET Saúde e Interprofissionalidade para conversar com todos vocês sobre a questão da interprofissionalidade e os currículos dos cursos da área de saúde. Nossas coordenadoras da oficina de hoje serão a professora Noeli e a professora Cristiane, professora Noeli do Departamento de Educação aqui da Faculdade de Filosofia, professora Cristiane do CAEP, da Faculdade de Medicina, e nós esperamos que seja uma manhã bastante produtiva, com a participação ativa de todos vocês, para que a gente possa, de fato, construir algumas estratégias e trabalhar questões vitais para o desenvolvimento do projeto do PET Saúde ao longo dessa jornada que está só se iniciando. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em nome da coordenação e de todos os tutores, preceptores e parceiros do PET Saúde, representados aqui pela professora Aldaísa. E aí vou passar a palavra para ela, mas antes, só para acabar esquecendo, para vocês se localizarem. Nós vamos ocupar esse espaço, do anfiteatro, e temos mais 3 salas de trabalho reservadas nesse mesmo bloco. Uma é a sala 10, bem aqui ao lado, e as outras 2 são as salas 4 e 5, que ficam no andar de baixo. Descendo a escada, são as 2 salas imediatamente à esquerda. Se vocês precisarem de banheiro ou acesso a bebedouros, no fim dessa rampa, que fica aqui na frente do anfiteatro, vocês têm um outro bloco, e lá estão os banheiros feminino, masculino e os bebedouros disponíveis. Tudo bem? Qualquer problema podem me procurar. Nós não estamos contando com o apoio de funcionários da casa hoje, mas aquilo em que nós pudermos ajudar e resolver, estamos à disposição. Bem-vindos e um bom trabalho a todos. Bom, bom dia também, né? É um imenso prazer a gente estar aqui na Faculdade de Filosofia, né? Nós estamos com essa oficina iniciando também uma descentralização do PET, das ações do PET, das oficinas, né, para as outras unidades. Então, hoje, agora, nós viemos aqui para a Faculdade de Filosofia, né, e até, assim, de uma certa forma, um espaço que nos abriu aí a professora Marina, né, mas aí até, de uma certa forma, fazer uma coerência, né, porque nós hoje vamos discutir a questão da interprofissionalidade, mas olhando para o currículo, olhando para as diretrizes curriculares, né, e tudo que tem a ver com o PET, né, com o Programa, né, de Educação para o Trabalho na Área da Saúde, né, e a interprofissionalidade. Então, sempre tentando manter uma certa articulação nas nossas atividades, até na questão de nós estarmos aqui. Então, eu quero já de antemão agradecer a presença de todos e agradecer principalmente a professora Noeli, né, que estava até de férias nesse período, mas que pôde nos ajudar na organização de toda a programação, e agradecer a professora Cris também, que é pedagoga, que trabalha no CAEP, né, que é um centro de apoio à educação e à psicologia dentro da Faculdade de Medicina, né? Eu acho que talvez alguns alunos conheçam ela, porque ela tem uma atuação bastante próxima da comissão de graduação e das comissões coordenadoras de cursos, né? Então, de uma certa forma, as duas nos ajudaram muito na elaboração da programação de hoje, que é uma programação assim um pouquinho apertada, e por isso que a gente já está começando um pouco atrasado. Então eu pediria para todos assim um pouco de agilidade nas atividades para a gente poder cumprir a programação, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo nos grupos, né, tanto os estudantes, os preceptores, como os tutores, né. Então é só desejar então um bom trabalho a todos. E olhando aqui um pouquinho da programação, o título, né, então, é a segunda oficina conceitual, né, da interprofissionalidade,
e que hoje dá continuidade àquela oficina que nós fizemos em março, né, com o professor Marcelo, né? Então, ele começando aqui, um pouquinho atrasado, né, no Anfiteatro Luciano Lison, e depois nas dependências das outras salas para trabalhar os grupos tutoriais. Então, nós vamos ter, nesse trabalho dos grupos tutoriais, nós vamos fazer os 5 grupos e vamos dividir alguns espaços. Talvez a gente tenha que ter mais de um grupo numa sala, né? Mas peço a paciência e a colaboração de vocês, né? Então, aqui as coordenadoras, né, as convidadas do evento, né, os participantes, que somos todos nós, né? A promoção é do PET Saúde, aqui de Ribeirão Preto, que tem esse número 170, né? Que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a USP Campus de Ribeirão Preto. Aqui, seguindo a programação, né, nós vamos ter agora uma palestra, né, da professora Noeli sobre o projeto pedagógico e reformulação curricular no campo da saúde. A gente ouve falar muito de currículo, ouve falar de projeto pedagógico, né? Que será que, como conceitualmente isso se constitui, né? Então, eu acho que é um momento, né, para a gente se aproximar dessas questões, né? A outra questão também é a questão que depois da palestra da professora Noeli, nós vamos ter a palestra da doutora Cristiane, que vai falar sobre competências. Hoje nós vamos discutir nos grupos competências, né? Quais são as competências da formação nossa profissional? O que se espera de nós? E o que se espera de nós como profissionais, agora pensando na interprofissionalidade? Então, a Cristiane vai trabalhar essa questão das competências gerais, específicas e colaborativas, né? Que é uma palavra mágica dentro da questão da interprofissionalidade e da educação interprofissional. Então, sua relação com a interprofissionalidade, né? E aí, depois dessas 2 falas, nós já vamos para as salas para a gente... Aqui é a justificativa, né, da nossa oficina, né? Aí nós vamos fazer um intervalo e vamos nos reunir para fazer uma discussão que nós temos aí um trabalho já organizado que vocês vão ver em cada grupo, né, com os seus tutores. Depois nós vamos ter uma produção e nós queremos que vocês trabalhem nos grupos com um notebook, um laptop, né, para vocês registrarem, porque na hora da apresentação nós esperamos que vocês tragam já esse material mais ou menos elaborado, que também vai servir como um produto da oficina, tá? Para depois ser divulgado para todos. Aí segue-se então a apresentação, né, a plenária, uma discussão, né, e as considerações finais, né, das convidadas e dos tutores sobre a oficina. Então, nós estamos pretendendo terminar ao meio-dia, né? E vamos ver se a gente consegue seguir essa programação, né? Então, quero também aqui falar, né, um pouquinho, lembrar a professora Regina, que é a vice-coordenadora do projeto, né? Eu ia convidá-la aqui para estar junto na abertura, mas ela está aí, né? E também agradecer a todos os tutores, a todos que nos permitem que isso se concretize, né? Então, professora Noeli.
Bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui. Eu acho que assim, é sempre um momento de aprendizagem, né? Eu falo muito alto, então, pelo amor de Deus, se eu estiver gritando, as professoras falam alto normalmente, né? Cris, só 5 minutos antes, por favor, me dê um alô. Como a professora Aldaísa e a professora Marina já colocaram, o objetivo nosso hoje é discutir competências a partir na perspectiva de currículo, projeto pedagógico, né? A gente ouve muito falar em currículo e para muitos o currículo é uma lista de conteúdos, uma lista de disciplinas, né? E nós vamos ver que é muito mais que isso, né? Porque o currículo é uma produção cultural, né? Então, como vocês estão trabalhando, né, no projeto a partir de perspectivas curriculares, é interessante que saibam mais ou menos, quer dizer, há conceitos, o currículo é um campo epistemológico, tem pesquisas, tem autores no mundo inteiro que trabalham com esses referenciais, né? Então, é claro que a gente vai aqui trabalhar, quer dizer, são pequenas notas, né, a respeito, então, de currículo, de projeto pedagógico, diretrizes curriculares, né? Mas antes de tudo, a gente tem que perceber que há um contexto, né? O currículo, ele não se efetiva a partir de alguns elementos, mas ele está, né, introjetado na sociedade. E tem influências, assim, a sociedade tem influências porque ou a gente forma na universidade, né, para a cidadania, para um processo democrático, né, ou a gente forma, instrumentaliza para o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa questão fundante da concepção que a gente tem, né, de que lugar nós estamos falando, o que nós estamos fazendo enquanto docentes, enquanto alunos, né, quais as perspectivas que a gente tem dessa formação, né? Então, eu diria que esse contexto é o político, é o econômico e o sócio, né, cultural. Bom, o político, né, o político tem a ver, né, com esses projetos modernizadores que estão em pauta no mundo inteiro e que vêm respingando na universidade, quer dizer, tem influência na universidade, para onde a universidade vai, quais são os seus projetos formativos, qual é a relação, eu não diria com o mercado de trabalho, que deveria ser, mas a relação é muito intrínseca com o mercado de trabalho, e isso vai, né, redimensionando os objetivos das universidades públicas, que é o que nós estamos falando aqui. Até eu queria fazer um adendo, porque quando a gente fala na educação superior no Brasil, há uma complexidade de falar isso, porque a educação no Brasil, a superior, ela passa pela universidade, pelos centros universitários e pelas faculdades isoladas, né? Quase que 90% das instituições de educação superior no Brasil, elas são privadas. Então, é uma complexidade quando a gente fala. Então, nós somos, na universidade pública, minoria, né? Então, mas nós aqui estamos falando da nossa universidade, da universidade pública, de uma forma geral, né? Então, há toda essa problemática no mundo hoje, né, sendo colocada para onde que a universidade vai, né? E nós estamos sofrendo nesse momento, principalmente aqui no Brasil, essas questões, né, ideológicas que estão aí permeando e que vão direcionando, né, as políticas públicas na educação superior. Depois nós temos toda uma questão econômica, que também, né, que tem influência nos projetos pedagógicos, tem influência, né, nas diretrizes curriculares, que tem a ver com a concorrência, com o mercado internacional, com essa racionalidade, né, instrumental que permeiam hoje, né, as universidades e a sociedade como um todo, né? E aí a visão de ciência como produto. Então, essa visão de ciência, né, como produto, ela é instrumental, uma perspectiva positivista, isso também vai influenciando as pesquisas, vai influenciando o financiamento, e tem repercussões, né, nos nossos projetos. Então, e aí um dilema que a gente tem, quer dizer, se nós, professores da universidade, temos ensino, pesquisa e extensão, como é que é a pesquisa? A pesquisa, ela está servindo a quem, né?
E o terceiro ponto, que é uma questão bastante séria, que tem a ver com a perspectiva sociocultural, né? Que é a questão da ética, da preservação ambiental, da exclusão, dessa sociedade, que conhecimento é esse, para quem serve esse conhecimento. E nós estamos, nesse momento, muito sensíveis a isso. Desculpem, eu fico muito emocionada, porque é uma questão muito séria que nós estamos passando. Gente, a gente não sabe nem se expressar que palavras a gente usa, mas é uma questão que a gente tem que estar atento. Como é que a gente vai atravessando, não é, esse momento crucial que nós estamos passando nas políticas como um todo, e que afetam a universidade, afetam a ética, afetam o meio ambiente, afetam a nossa integridade enquanto brasileiros. Então, esse contexto, só para dizer que o currículo ele tem a ver com essas questões mais amplas da sociedade, né? Bom, desculpe, é aqui. As tecnologias, né? Bom, então, eu só assim, brevemente, de onde que surge currículo? Essa palavra, currículo, né? Que nós temos as diretrizes. Então, a gente vai ver, né, que, historicamente, desde a Roma Antiga, já se falava em currículo, né? Que era a soma de honras, carreiras, né? Dos romanos, então, carreira, ordenação e percurso. Então, o percurso daqueles, né, romanos que trabalhavam nas legiões e tudo, então eles recebiam, né, toda uma ordenação, e esse era um currículo. Então, a palavra, né, correre, que é de origem latina. E depois nós vamos ver, então, a palavra também currículo, muito ligada às universidades, né? Que na Idade Média, porque a universidade, as universidades ocidentais, né, na Europa, elas são do século XII. E elas têm um currículo, elas têm duas. Uma é a formação geral. E a outra é a formação profissional, né, que a gente vai ter. Então, a formação geral, ela é chamada de trivium, e a formação profissional de quadrivium. E esse trivium, gramática, retórica, né, dialética. Então, e aí está a origem, por exemplo, na universidade, dos cursos básicos. Por exemplo, nós vamos ver que no Brasil a gente teve muito, né, uma formação básica e depois profissional, né? Inclusive aqui na universidade, aqui na USP, tem 2 anos de básico e depois, então, ela foi sendo especificada. Como no Brasil, nas universidades, a gente tem um modelo de ensino napoleônico, que vem de Napoleão, que é esse modelo que a gente tem uma formação básica e depois uma formação profissional. Esse modelo ainda, por mais do século XVIII, a gente ainda persiste na grande maioria dos cursos. Então, primeiro você tem que ter a teoria e depois você tem que ter a prática. Então, esse modelo ainda perdurando, mas ele ocorre que há mudanças, graças a Deus que há mudanças nesse modelo, né? E quando a primeira vez que o termo currículo é usado na universidade, é a Universidade de Glasgow, né? Quando eles fazem as revisões, né, do ensino de dialética, mas a partir de um movimento religioso. Então, é a primeira vez que currículo é usado, né, para definir um plano de estudos. Então, você vê que o termo ele é bem antigo, né? E aqui no Brasil, o currículo ele começa com os jesuítas, no Ratio Studiorum. A produção cultural, né, está ligado, então, à construção e seleção de conhecimentos, né? Ela está ligada aos conhecimentos práticos. Hoje se fala muito, a partir das diretrizes, numa linguagem que eu não diria que é nova, porque vem aí da década de 90, das diretrizes curriculares nacionais. Então, há uma palavra, né, que vai permeando, que chama competências, e isso é muito complexo. Por quê? O que seriam as competências? Então, há visões ideológicas a partir da concepção de competências, né? Tem alguns autores que foram consultores do Ministério da Educação na década de 80, quando começou todo o movimento, né, das diretrizes curriculares,
que tem uma concepção de diretrizes, que seria, de competências, que seria uma orquestração entre, né, entre os conteúdos científicos, os procedimentos, os atitudinais, né? Então, quer dizer, competência fica numa seara, mas a palavra, ela vem realmente da iniciativa privada, da indústria, e ela é instrumental. Então, o cuidado que a gente tem que ter, o que seria uma competência, né? E para muitos, às vezes, é sinônimo de habilidade. Então, assim, não existe na literatura uma concepção, são várias concepções, depende da linha, né, ideológica ou do referencial teórico que aquele grupo utiliza. Na educação, a gente tem muitas reservas, mas muitas reservas com a questão de competências, né? Em outras áreas também, né? Mas o que fica é como a gente vai aliando a essencialidade do conteúdo científico, né? Então, acho que essa é uma preocupação, e aqui é uma preocupação, e como esse conteúdo científico ele vai sendo materializado por meio, né, dos procedimentos, né? Diga-se das metodologias e assim por diante, né? E tem a ver também com a questão atitudinal, né? Dos referentes, né? que em todo o processo há, né? Quer dizer, qual o objetivo, né, daquele processo formativo. Então, quer dizer, os conteúdos, os procedimentos e as atitudes vão permeando, então, um conceito amplo, né, de competências. A Cris vai trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Por quê? Porque é uma linguagem que está nas diretrizes e a gente tem que entender o que seriam essas diretrizes e de onde que elas partem e para onde que elas vão, né? Bom, como eu falei para vocês, tem vários autores, né, que trabalham as concepções de currículo, e um desse é um autor espanhol, que ele coloca de uma forma geral, para a gente entender, né, que currículo, né, eu acho que isso aqui é bastante interessante a gente pensar. O projeto de educação, o texto curricular, que é o currículo oficial. Esse currículo oficial, ele pode ser pensado em diretrizes curriculares, em projetos pedagógicos, entendendo? Uma proposta pedagógica de um determinado curso, é um currículo que a gente fala, um currículo oficial, né? É um currículo que foi construído a partir de um grupo, então perpassam aí as relações de poder, no interesse da ciência, da cultura e assim por diante. Então é isso, né? Depois, ele vai colocando um outro nível do currículo, que chama currículo interpretado pelos professores, pelos materiais, é o currículo em ação. Como que o professor redimensiona, né, aquelas normativas legais e como que ela transforma, como é que o professor transforma nos seus planos de estudos, quer dizer, como é que ele operacionaliza, como é que ele faz todo esse trabalho do currículo a partir do quê? A partir de uma visão mais ampla. Por exemplo, eu sou docente do curso de pedagogia, né? Eu sou aqui. Então, o curso de pedagogia tem um projeto pedagógico. Assim, todos os cursos têm um projeto pedagógico. A partir desse projeto pedagógico, eu vejo o que a minha disciplina, ou as minhas disciplinas conversam com a formação destes alunos, né? Então, eu não posso olhar o curso de pedagogia a partir somente da minha disciplina, mas como que ela interage, quais são as relações que eu faço e assim por diante, né? Então, tem a ver também com um projeto institucional, mas tem a ver com um projeto de sociedade, um projeto de formação. Eu diria que quando a gente trabalha com currículo, a gente tem sempre uma visão interdisciplinar, né? Uma visão mais ampla, né? Que ultrapassa a nossa competência, que ultrapassa o nosso, né? Por exemplo, a área que a gente pesquisa, que a gente investiga, que a gente trabalha, né? Depois, esse currículo, ele é realizado, né? Com sujeitos concretos, inseridos em contextos. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente trabalha um currículo, a gente trabalha o nosso plano, né, eu estou colocando aqui currículo, assim, vários níveis do currículo, seja projeto pedagógico, seja o nosso plano, né, de ensino. Aqui na USP a gente chama de programa de disciplinas, aquele programa que está lá no Júpiter e que a gente tem que reformular e assim por diante. E aí como é que a gente materializa isso em sala de aula? E
E levar em consideração, quando eu estou fazendo esse currículo, as pesquisas, o desenvolvimento do conhecimento na área, quem são esses alunos e assim por diante. Então, vocês vejam que a materialização de um currículo não é simples, porque ela vai passando por vários níveis, né? Bom, e aí a gente tem um outro eixo, né, que o Sacristã coloca, que são os efeitos, né, educacionais no plano subjetivo dos alunos. Quem são os alunos? Como que eles se apropriam, né, efetivamente, né, dos conhecimentos, né? A gente tem cada semestre uma turma, como é que isso é feito anualmente, né? E, por fim, nós temos a avaliação. Então, seja a avaliação externa, seja a avaliação do curso. Então, o processo avaliativo faz parte do currículo, tá? Bom, então, agora, resumindo, indo já mais para a finalização, quando a gente fala de diretrizes curriculares nacionais, nós estamos falando de quê? Então, essa concepção que eu poderia dizer para vocês, uma concepção de currículo, né? Seja um currículo elaborado, né? Seja uma proposta curricular, o que significa isso? Então, vamos pensar no currículo que tem a ver com conhecimento científico, que tem a ver com procedimento, que tem a ver, né, com um processo de atitudes e assim por diante, né? No Brasil, né, mais especificamente o nosso trabalho de hoje, né, como é que a gente fala em currículo? Né? Nós falamos nacionalmente em currículo por meio das diretrizes curriculares nacionais. Porque advém de onde? Advém da implantação da LDB 9394/96. Porque até então, né, até a LDB, nós tínhamos os currículos, né, que eram definidos pelo antigo Conselho Federal de Educação, que hoje é Conselho Nacional de Educação. E a gente, muitos de nós aqui, muitos não, poucos, né, de nós que foram já formados, né, nos currículos mínimos. O que eram os currículos mínimos? Né? Eram definidos por alguém, eram definidos, né, por um grupo, né, conselheiros, e aí esse currículo servia para o norte, sul, para o leste e oeste do país. Né? Então, um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso, né, de físio, tudo era o mesmo, independente se era lá no Manaus ou era lá em Porto Alegre, era o mesmo curso. Bom, então a gente chamava de currículos mínimos, né? Então eles definiam carga horária, disciplinas, conteúdos essenciais e assim por diante. Com o advento da LDB, o que acontece? Então, foram sendo reformulados e aí surgiram, então, as diretrizes curriculares nacionais para cada área. Quem que elaborou? Né? Quem foi chamado ao MEC? Então, foram os grupos, né, de pesquisadores das universidades, das instituições científicas, né, que se debruçaram sobre, né, a questão curricular dos cursos e elaboraram as diretrizes. É claro que o Ministério organizou uma forma, né? Todos tinham que ter o quê? E é isso que nós, né, uma das questões que nós vamos colocar. Todos os currículos, as diretrizes curriculares devem ter perfil de aluno. O que é o perfil? O que eu quero formar? Né? Aí tem que ter competências e habilidades, aí tem que ter conteúdos, aí tem que ter atividades complementares. Então, as orientações gerais, elas foram dadas pelo próprio Ministério da Educação, né, para a elaboração das diretrizes. É claro que algumas, por exemplo, áreas se adiantaram, fizeram, a partir da década de 90, né, diretrizes muito interessantes, mas tinha uma linha ideológica que todos os grupos tinham que obedecer, que era a lógica, né, das competências. Né? Vamos dizer, bom, avançou? Não sei. Então, os grupos hoje estão, as áreas hoje estão sendo redefinidas, né? Avançou em algumas áreas, sim, que eu acho que traz uma questão que foi um eixo central, que é a formação de um aluno que tem uma visão mais ampla do curso onde ele está, e não uma visão muito parcializada. Eu acho que essa é uma das questões que a gente poderia, né, pensar. Bom, e a partir das diretrizes curriculares, o que ocorreu? Todas as escolas brasileiras tiveram que elaborar os seus projetos pedagógicos, a partir daqueles referenciais. E aí entender que a escola tem o seu entorno, tem a sua história, não é? Por exemplo, um curso de medicina de Ribeirão Preto, ele é diferente de um curso de medicina
deveria, né, tem algumas especificidades lá de Manaus, né, ou lá de Salvador, mas ele tem, mas essa é uma questão, né? A outra é a questão, né, da cultura acadêmica, que ela é rígida, ela demora, ela é instituída. Então, assim, muitas áreas avançaram e outras estão ainda demorando. Por exemplo, muitas áreas para a enfermagem avançou. Essas últimas diretrizes da medicina, elas são muito interessantes, elas avançaram bastante, inclusive elas estão sendo referência para as outras áreas, né? Então, eu vejo que no parecer, porque na elaboração de uma diretriz curricular, tem um grupo que é convidado pelo Ministério, depois, né, pelo Conselho Nacional de Educação, mas e como é que funciona isso? Funciona com um instrumento legal que se chama de parecer. O que é um parecer? Um parecer é uma discussão, uma pesquisa sobre aquele curso, sobre aquela área, as demandas e tal. Naquele parecer, que normalmente é 50, 60, 70 páginas, a gente tem as diretrizes que é uma síntese. Então, eu queria colocar para vocês, quem não conhece, por exemplo, os pareceres que antecedem as resoluções, é muito importante. Os alunos, talvez, é uma coisa nova para vocês, mas, por exemplo, ler o parecer, por exemplo, agora esse parecer de 2014 da medicina é muito interessante. Por quê? Eles trazem a pesquisa dos professores ali, claro que é um grupo, é uma questão ideológica, é uma questão de poder, mas é interessante a gente perceber, né, por onde é que passa a formação, né? Estou falando isso porque agora é as diretrizes. A farmácia também refez, né? E eu sei que está um movimento da enfermagem, mas ainda não saiu, porque no MEC ainda não está lá, né? Eu sei que há muitos debates, não é, Simira? Tem tido aí muitas questões, né, de norte a sul, e aí, por quê? Porque o currículo, ele vai perpassando todas as relações de poder. Quem é quem? Quem domina a área? Que área que está ali? Né? Quem são esses envolvidos? E assim por diante. Tá? E nesse todo inserido, a gente tem aí algumas palavras-chave que começam a fazer parte dessa cultura curricular, que é a interprofissionalidade e a questão das competências. Então, vocês vejam que antes não se falava nessas palavras, não se falava nessa perspectiva de um trabalho mais colaborativo, né, necessário, né, mas é algo muito novo. Agora, como é que a concepção de interprofissionalidade ou de competência, ela perpassa o projeto pedagógico? Porque não adianta só lá, só concepção, mas como é que os professores que estão formando, né? Porque um projeto pedagógico, ele é um projeto de formação. Não tem como. Por onde é, por exemplo, o que a medicina de Ribeirão Preto forma? Né? Qual é a concepção, o perfil que se quer? Né? Qual é o perfil dos cursos de biologia, ou a psicologia, e assim por diante. Então, vocês vejam que há uma intenção no projeto pedagógico formativo, há uma intenção formativa. E ela vai se materializando nos anos, né, nas disciplinas, nas atividades que são colocadas. Então, a base legal, então aí como nós estamos aqui na área da saúde, né, tem alguns referentes. Então, a partir, por exemplo, das bases, né, para a construção, levar em consideração a Constituição Federal, né, o artigo 196, que vai falando da concepção de saúde. O que é saúde? Né? Que está sendo tão questionado, né, nesse momento, até pela Constituição. E depois a Lei Orgânica do Sistema Único, né, de Saúde, que também foi solicitado que se levasse em consideração na elaboração das diretrizes. Então, como esse é de 1990 também, né, quer dizer, a questão do SUS, como é que o SUS entra? Né? Como é que essa política de saúde ela vai adentrando os referentes das diretrizes curriculares? Uns mais, outros menos. E aí a gente vai ter os pareceres disso, né? De todos os instrumentos aqui. A gente vai ter, então, a elaboração, como eu falei, de pareceres e resoluções em cada área, né? Da saúde, medicina, odonto, enfermagem, farmácia, psicologia, nutrição, educação física, físio, fono, etc, etc, etc.
E a área da saúde tem alguns documentos muito específicos, por exemplo, carga horária. Então, saiu uma legislação só com a carga horária, outra legislação com estágio, porque os estágios são muito diversos, né, na área da saúde. Então, o próprio Ministério da Educação, o Conselho... já está na hora? O Conselho Nacional de Educação tem discutido muito questões orgânicas na área da saúde, né? E eu acho que a área tem ganhado muito com isso. É uma área que é cuidada, entendeu? Como um todo na legislação. É diferente assim, de outras áreas que são muito isoladas, né? E aí a gente tem também, né, a partir de 2013, o programa Mais Médicos, que essa semana, né, vai passar a ser Médicos pelo Brasil, né? Então, que também, né, é um referente legal para a formação, né, que influencia, né, a formação. Então, vocês vejam, né, que a elaboração das diretrizes curriculares, ela tem referentes, então, na área da educação e na área da saúde e políticas. Então, as políticas, elas vão fazendo parte dos referentes para a elaboração de projetos pedagógicos. Bom, quando saíram as diretrizes curriculares, a nossa nova lei de ensino, a 93/94/96, foram colocados, né, questões que poderiam ser pensados na reformulação das diretrizes, dos projetos e assim por diante. Uma questão tem a ver com a flexibilidade, porque os currículos até então eram rígidos, não podiam ter alterações. Então, esse eixo que a gente pode dizer da flexibilidade, né, vai adentrando, então, a organização curricular dos cursos, né, de graduação. Nesse horizonte, a gente tem a flexibilidade vertical, né, que aí a organização do conhecimento, do curso, ao longo do semestre, dos anos, e assim por diante. E a horizontalidade, eu acho que aqui muitas escolas, né, muitas universidades se valeram, né, desse argumento e fizeram projetos muito interessantes, né, muito criativos, né, levando em consideração, né, principalmente essa horizontalidade, que é o aproveitamento de várias atividades acadêmicas. E aqui eu acho que entra onde o programa PET, né, tem uma responsabilidade e tem, né, uma contribuição a dar aos estudantes, né, nessa horizontalidade, né, da flexibilidade curricular. Uma outra questão que está posta é o respeito à identidade e diversidade. Então, nas regiões, né, isso foi muito importante. Os projetos pedagógicos não são iguais, né? Então, quando os alunos, isso também, por um lado, se dificulta por exemplo, o aluno sair de uma universidade para outra, né, de aproveitamento de currículos, mas, por outro lado, é uma riqueza imensa. Os alunos só têm a ganhar, porque os projetos, eles são diversos. Na elaboração tem ali a história dos professores, a pesquisa dos professores, aquele lugar onde está sendo oferecido o curso. Olha a riqueza que a gente tem, né, nessa oportunidade de cada unidade, cada escola, cada universidade construir os seus projetos pedagógicos, né? E eu acho que o outro item tem a ver, né, com a qualidade da formação, né? Então, não é um currículo rígido, mas é um currículo que vai trazendo as demandas, as necessidades e assim por diante. Quer dizer, esta é uma questão, né, desses princípios norteadores que estão postos aí, né, pelas diretrizes e que vão, né, sendo, então, tomados, então, pelas instituições. Bom, a educação interprofissional, como falei, é um novo, né, elemento, né, quer dizer, então, eu acho que essa perspectiva do trabalho disciplinar, do trabalho coletivo, que a gente já teve naquela primeira oficina e também não tem como não falar, né, dessa perspectiva, porque é um grande desafio, porque todos nós temos que sair do nosso lugar comum. Os nossos pares são outros também, e não somente aqueles relacionados à nossa área. Gente, esse é um grande desafio, porque, por mais que a gente fale em inovação curricular e assim por diante, ainda muitos cursos, muitas áreas, elas estão muito impregnadas no seu lugar, né? Esse sair do seu lugar e olhar o parceiro de outra área, né, é algo muito novo,
Então, e que demanda conhecimento, né, de cada área, demanda discussão, demanda uma série de competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do trabalho. Então, o programa PET, ele vem nessa direção, também contribuir para o alargamento no sentido do que é o coletivo, né? Como é que eu converso, eu de uma determinada área, que é difícil, porque cada um acha que sabe e que ele tem razão. Então, esse é um sentido de, né, educativo, de aprendizagem mesmo. E eu falo outra coisa, gente, de humildade. Porque eu aceitar o outro, né? Porque não, é a minha área, eu pesquiso, eu sei, é isso aí. Não. Né? Como é que eu ouço a escuta, né, do outro? Então, eu acho que esse é um sentido muito interessante dos projetos, que vem naquela direção da formação complementar, né? Aí eu não vou me ater muito, porque Cristina vai já trabalhar, mas uma questão, né, das competências, né, que vai implicar, então, eu acho que uma das condições boas de competência que a gente pode dizer, porque a gente pode dizer jogar tudo, não, mas dizer, o que eu posso olhar nas competências? Um sentido, né, formativo. E uma das questões que estão postas em todas as diretrizes, né, no campo da saúde, tem a ver com a inserção dos estudantes, né, nos cenários de prática. Então, ou seja, né, com realização destas atividades. E aí, essas atividades coletivas, elas vão trazendo, então, vários tipos de capacidades. E a outra inserção é a questão da parceria, né, da universidade com os serviços de saúde, que também é visto nessa perspectiva mais integradora, a universidade sair do seu casulo e como é que ela vai conversando com a sociedade. Agora, os entraves, né, que a gente tem, não é tudo muito... Quer dizer, uma coisa é aquilo prescrito, é como o sacristão fala, currículo prescrito, ok, mas como é que ele se efetiva, né? Então, a gente tem uma questão dos entraves, né? Um dos entraves é essa visão da ciência, né? A visão positivista, é uma visão hegemônica de determinadas áreas ainda, né? Uma outra questão ainda é a organização curricular. Muitos professores, infelizmente, na universidade não aprenderam. A gente precisa trabalhar muito o sentido, como é que a gente avança na organização de um projeto pedagógico, que cada professor, às vezes, ele olha o projeto a partir da perspectiva da área dele e pronto, né? E isso é tão sintomático, essa cultura acadêmica, ela é tão arraigada, que tem a ver também com a questão quem é que domina, porque sempre tem grupos, né, que se digladiam na discussão de um projeto pedagógico, quem tem mais pesquisa, quem é mais produtivo, então assim que vai definindo muitas vezes. E chega o caso na universidade até dos dias da semana que a disciplina é oferecida. Ah, mas segunda não pode, sexta-feira também não. Então, a terça e a quarta são os melhores dias para oferecer disciplina. Então, esses lugares que são colocados, isso também vai permeando, né? Então, dos entraves é isso. E tem também quem é que elabora o projeto pedagógico na universidade. Muitas vezes não há a possibilidade de um trabalho coletivo, mas efetivamente daquela coordenação, seja da CG, seja das COCs, né? Que elabora. Muitas vezes os coordenadores ficam muito sozinhos, né? Então, eles acham que como eles estão coordenadores, eles têm a responsabilidade, como deveria ser, por exemplo, a participação dos alunos, dos egressos, numa discussão curricular. E uma discussão curricular, gente, ela vai 2 anos, 3 anos. Não é assim, em 6 meses que a gente faz uma rediscussão curricular. Então, essa é a questão dos entraves. Mas da superação, né? Então, eu acho que eu queria terminar com isso, né? Resgatar os princípios norteadores significa reconhecer a emancipação. Eu vou ler porque eu admiro muito Paulo Freire, sou uma educadora, sou uma pedagoga, e Paulo Freire é o maior educador que a gente teve aqui no país, né? Então, eu gostaria de terminar com ele, né? Então, como é que a gente supera? Então, resgatar os princípios norteadores significa reconhecer a emancipação como possibilidade histórica de superação das situações de dominação, tendo como pressuposto básico a educação, concebida como uma prática para a libertação que envolve o respeito aos valores éticos e ao caráter inacabado, inconcluso do ser humano.
Quer dizer que nós nunca estamos prontos, estamos sempre aprendendo. Então, essa oportunidade hoje, né, dessa oficina, cada um de nós, eu acho que sai um pouco melhor. E é assim que a gente vai construindo a nossa identidade, o nosso trabalho profissional, interprofissional e numa perspectiva coletiva. Muito obrigada. Bom, para mim foi muito gostoso, né? Eu sou pedagoga, então fica difícil, né? Falar que não. Eu acho apaixonante quando a gente escuta, não sei para quantos aqui, né? Ao mesmo tempo muito complexo. Acho que a Noeli traz um conhecimento muito amplo da área, né? E eu gosto muito de ouvir, ver o quanto ela aprofunda, né, esses conceitos e quanto você coloca para a nossa prática também, né, para o contexto que a gente está vivenciando. Na realidade, o meu seria mais um complemento e um preparo para a discussão, mas eu gostaria que vocês estivessem tentando, como que eu vou dizer, eu não digo só pano de fundo, mas utilizando tudo que vocês ouviram agora, né, que a professora Noeli colocou, para ter isso muito claro em mente, de que existe essa complexidade, existem conceitos que estão permeando a nossa prática, mas que também tem um fundo, como ela disse, ideológico, um momento que a gente está vivendo, presente, mas que a gente pode estar utilizando a educação para essa superação. Agora, nossa, obrigada, ela já colocou, já adiantou o serviço aqui, ó. A parceira. Bom, como eu disse, vai ser só um preparo e lembrando, então, que nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com a nossa dimensão micro aqui, né? Então, esse trabalho que a gente vai estar realizando dentro da oficina, eu estou lembrando o que está no projeto, né, construído por todos aqui, o projeto que foi aprovado, que vocês estão seguindo. Então, nesse momento, a gente está procurando a gente está buscando identificar, né, uma proposição de mudanças curriculares pelas COCs nos cursos da área da saúde. E o que a gente quer? Realizar oficinas sobre estruturação curricular e formação de tutores e preceptores, de modo articulado com as COCs envolvidas no PED Saúde. Isso é o que está no projeto de vocês, tá? Como é que a gente pode pensar em mudança curricular? Como é que a gente pode pensar sobre estruturação curricular, falar dessa formação, dizer que é articulado, se a gente nem entende o que é currículo, né? Então, vamos começar da base, né? Vamos pensar um pouquinho mais do que seria essa estruturação curricular. Então, quando a professora trouxe, a ideia é iniciar tendo uma base, porque assim, quando a gente olha o projeto, a gente percebe já as ações, né? O que você quer alcançar, mas não dá para a gente ir totalmente para um pragmatismo, né? E aí a gente cai no mesmo erro. Então, quando a gente foi convidado, você percebe que, indo além, né, das ações, existe uma preocupação com essa fundamentação. Né? Por isso, eu fiquei muito feliz, acredito, né, nós ficamos muito felizes com essa preocupação. Tá? Então, para chegar lá, mesmo que seja numa dimensão micro, que somos aqui os tutores, né, os alunos, todos os participantes, a gente tem que passar por esse movimento, tá? Eu acho que é o meu celular, gente, peraí, que era para avisar a Noeli, você acabou antes, Noeli, então, ele estava pitando agora. Bom, vamos lá. O objetivo comum que a gente tem que pensar a hora que a gente estiver lendo as diretrizes, quando a gente estiver pensando, né, sobre as competências, a gente tem que lembrar que o nosso objetivo comum
é atender as necessidades do usuário. Isso está presente, né, em todos os documentos que vocês verem. Você vai encontrar como chave para o Sistema Único de Saúde. Pronto. Isso. Quando a gente pensa em competências, não tem como não trazer novamente o que a Noeli estava colocando sobre ela passar, né, por questões ideológicas, por concepções diversas, e depende, né, desse contexto e dos interesses de quem está também fazendo essa conceituação. A gente não vai entrar nisso, né, a gente não vai estar aprofundando, mas eu acho que não é que a gente não está, a gente já aprofundou um pouquinho antes, né, quando ela coloca, mas a gente vai utilizar nesse momento pensando nela não como uma habilidade, mas como conhecimentos, né, que vão estar se materializando, né, eles vão estar sendo parte, estar presentes nas habilidades, nos procedimentos, nas atitudes e nos valores, tá? Então, isso tudo, né, a gente vai considerar como parte do que a gente vai trabalhar, ou seja, com as competências. A gente vai estar conhecendo agora, principalmente, as competências que são comuns e tentar identificar as competências colaborativas, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais delas. As competências específicas ou complementares, né, você vai poder encontrar na diretriz de cada um dos cursos, né? Mas a gente não pôde trazer nesse momento, porque não é o nosso propósito agora. O nosso propósito... Pode. Só colocando que nós organizamos um documento, né, para vocês, nós fizemos uma síntese das diretrizes a partir de 3 elementos. O perfil do egresso, né? Primeiro colocamos o número da diretriz curricular, da resolução, lembrando que a resolução é uma síntese do parecer do Conselho Nacional de Educação, e aí que nós colocamos nessa direção que a professora Cris está colocando, as competências e habilidades gerais em cada área. Só que tem algumas que elas fazem juntos, elas não separam as gerais das específicas. Então vocês vão ver, cada aluno, cada um vai verificar na sua diretriz curricular como é que está sendo posta, tá? Esta questão que a Cris está explicando. O que é importante em relação a isso, do documento que vocês vão estar utilizando como base, né, é que na hora que vocês estiverem olhando, lendo, vocês vão perceber que nas competências que são comuns, né, por que elas são comuns? Porque tem, eu acho que nesse momento a gente tem uma visão diferenciada na área da saúde, que já é uma visão de uma certa forma, se você for pensar, interprofissional, quando você encontra nessas competências comuns, ou elas presentes nas várias áreas da saúde. Quer dizer, usaram a mesma, repetiram, foi copia e cola. Não, peraí, né? Tem uma intenção, né, por aí. E isso é muito interessante da gente perceber. E vocês vão olhar no documento e vão ter esse olhar aonde que aparecem misturadas ou em conjunto algumas competências específicas, como a Noeli falou, mas que elas vão aparecer muito mais em habilidades e procedimentos. Não estou dizendo que essa é a melhor forma, tá? Mas o documento vai continuar depois, a gente não trouxe agora, exatamente porque a gente quer fazer esse trabalho já interprofissional aqui, né? Então, a gente não trouxe essas habilidades, mas vocês vão ter outros momentos onde vocês vão poder conhecer um pouquinho, vocês vão ter outras tarefas que vão acontecendo, né, no decorrer do programa, que vocês vão ter essa oportunidade, tá? Agora, competências colaborativas, quando a gente estiver olhando os documentos, a gente já vai começar a buscar, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, quando a gente estiver analisando
né, as competências, a gente vai lembrar, né, do que está lá presente, esses conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. A gente vai olhar onde é que elas aparecem, né, a análise dos cenários. Então, onde que elas estão presentes? E na análise dos processos, que é o como elas estão presentes, tá? Então, vocês vão perceber que quando vocês estiverem discutindo, não vai precisar especificar. Naturalmente, você vai estar enxergando um cenário onde elas se encontram e como elas estão ocorrendo, seja na formação, tá? Ou seja, também no campo de atuação. Agora, o que é importante? A gente considerar alguns marcos teóricos, tá? Que estão sendo utilizados, principalmente nesse momento, nessa proposta. Pode ser que em outro momento surjam outros marcos, né, direcionando. Mas o que a gente gostaria é que vocês pensassem um pouquinho sobre essa lógica que está presente, né? A lógica assistencial e de formação em saúde. Que marcos a gente encontra, né? Que marcos teóricos a gente encontra? Será que interdisciplinariedade é a mesma coisa que educação interprofissional? Né? O que está presente na palavra? O inter fica fácil, né? E se a gente for pensar em disciplinas, e se a gente for pensar em interprofissional, tem uma diferença. Agora, disciplinas, a gente vê no nosso currículo porque ele é fragmentado, né? Então, você tem isso presente. Poderiam ser as áreas do conhecimento, estarem integradas. Então, você vê disciplinas. Quando você fala inter, né? Vamos pensar o seguinte. A gente pode fazer um trabalho interdisciplinar somente com uma profissão? Pessoas da mesma profissão? Pode, certo? É o que a gente mais vê, não é? Nos nossos currículos. Então, tem um fisioterapeuta conversando com outro fisioterapeuta, tentando integrar seus conteúdos, colocar, né, uma área junto com a outra, a TO, a medicina. Então vamos tentar, né? Tá lá na anatomia, eu quero pegar quando eu entrar na cardio, eu vou chamar, né, o professor da anatomia, eu vou colocar junto, tá? A gente está pensando em algo interdisciplinar, tá? Pessoas que são de disciplinas, de áreas do conhecimento, que às vezes estão próximas, mas que você não necessariamente precisa de pessoas de profissões diferentes, né? Quando você pensa numa educação interprofissional, você está possibilitando, né, que isso vá além. Então, você está trazendo conhecimentos de profissões diferentes. E aí a gente vai perceber isso num trabalho interprofissional diferente de um trabalho multiprofissional, né? Esse multi é o que a gente mais encontra. Você pode ter uma equipe que conversa sobre um caso, sobre o usuário, com vários profissionais, e nem por isso está integrado, cada um falando a sua própria língua. E considerando que o outro não tem como aprender essa linguagem, a não ser que você fale dela, né? E que você é realmente quem domina. A gente vai entrar melhor nisso durante a nossa própria dinâmica. E trabalho em equipe, prática colaborativa, também vai aparecer como um marco teórico, né? E dentro da educação interprofissional, a gente tem pelo menos 3 grandes, né, conceitos. Eu não vou entrar neles, eu só peguei um dos conceitos, eles já foram trabalhados na oficina anterior, tá? Eu tenho material, espero que todos leiam os materiais, são muito ricos e, enfim. Porque nas 3, uma coisa que é muito importante, a Noeli trouxe uma dos conceitos também de educação interprofissional, tá? Da interprofissionalidade, mas uma das coisas que vocês podem olhar em todos os conceitos que vocês encontrarem, em todos os marcos teóricos, que é a questão do aprender com o outro, né? Então, essa questão
de estarmos juntos, aprendendo com o outro para trabalhar juntos, ela vai estar sempre presente e é onde a gente está focando. Aqui, uma outra questão é a famosa prática colaborativa na atenção à saúde, né? Como é um conceito, eu prefiro estar lendo, né? E que a Organização Mundial de Saúde tem utilizado. Ocorre quando profissionais de saúde de diferentes áreas prestam serviços com base na integralidade da saúde, envolvendo os pacientes e suas famílias, cuidadores e comunidades para atenção à saúde da mais alta qualidade em todos os níveis da rede de serviço. Quando a gente estiver lendo o perfil e as competências, vocês vão encontrar muito este conceito. Então, ele está sendo chamado de prática colaborativa, mas ele já se encontra nas diretrizes. Não quer dizer que eles estão sendo efetivados, tá? Mas isso é o que a gente espera, né? Um envolvimento maior daquele usuário e da família que está presente, do cuidador, das comunidades, né? E essa questão da alta qualidade, muitas vezes a gente associa somente com o atendimento terceirizado, né? Terciário, desculpa, né? Com a questão quando a gente chega num nível mais complexo, mas não é disso que a gente vai estar falando. Enfim. Eu queria estar passando, mas eu não sei se vai dar tempo, tá? De fazer isso. Será que ele vai, gente? Peraí. Dali? Eu acho que não, né? Vou ter que só copiar, né? Vamos ver. Se ele abrir... um videozinho muito curto, de 1 minutinho, tá? Vamos ver se ele vai... E foi produzido, né? Uma das pessoas que fez... Ai, mas eu não sei se vai ter o som. Se bem que ele... Hã? Não, mas já tá. Eu só não sei se a gente tem como. Não tem tantos problemas, porque... Tá aqui, aplausos. Acho que tá bom, né? Altura. Presta atenção, tá? No jogo, o grupo. Marcelo Viana, que esteve com a gente, né, faz parte dessa produção. Vocês veem um grupo que vem produzindo. Eu vou agora só sair daqui. Eu espero agora. Como é que eu volto aqui, gente? Vai ter que ser aqui, né? Esperta. Tá. Pronto. Eu queria que vocês tomassem assim, rapidinho mesmo, 1 minutinho, rápido, vira para quem está ao seu lado e comenta que conceito você percebeu aí. Nós estamos pensando em colaboração, nós estamos pensando em equipe, apareceram algumas palavrinhas ali, 2, né, importantes. Dá para conversar um pouquinho? Que conceito que você percebeu nessas cenas de esporte, tá? Pensando em colaboração, pensando em equipe, né? Trabalho em equipe. O que você percebe? Rapidamente.
Deveria ter, estava ali. Lembra que tem a palavrinha interdependência que aparece ali, né? Você quer olhar? Bom, gente, eu acho que eu vou dar, pode deixar. Esse é para ajudar, tá? Então, a discussão. Vamos pensar. Se vocês pensarem em colaboração, na hora que vocês estavam discutindo, né, a gente traz aqui um conceito que está sendo utilizado. Tá? Nós estamos seguindo essas linhas no trabalho que a gente está fazendo, que é uma forma de trabalho interprofissional em que há menor interdependência e integração das ações entre os diferentes profissionais. É mais flexível, pois não é necessária uma identidade compartilhada de equipe. Se você achava que a colaboração seria essa interdependência, não. No caso, quando você colabora, não necessariamente ela precisa estar presente, tá? Por quê? Você não precisa necessariamente de uma identidade compartilhada de equipe, tá? Você vai criar situações de colaboração, mas isso não significa um outro conceito, que é mais difícil ainda, apesar de ser velho, né? Antigo. Todo mundo usa, mas ninguém percebe ele. Quando vocês viram nos esportes, né, que existe uma interdependência, o que seria aquela? Em que momento você vê a interdependência ali? Alguém consegue falar? O que significaria isso ali, a interdependência, quando eles estão em um dos esportes? Aliás, vários ali, né, apareceram, né? Hã? Isso, né? Então, tem uma identidade ali que é única. Você não vai identificar, ó, esse, mais que aquele. A coisa só acontece se todos estiverem juntos, né, com o mesmo objetivo, buscando o mesmo objetivo. Isso é um trabalho em equipe, tá? E é o nível mais profundo de trabalho interprofissional. Ocorre quando diferentes profissionais trabalham de forma integrada, com intensa interdependência de suas ações, compartilhando uma identidade de equipe. Então, quando você estiver olhando as diretrizes, pensando nela, né,
essa é o formato que a gente gostaria, né, mais profundo de um trabalho interprofissional. Provavelmente mais difícil, porque a gente fala que estão centrados no usuário, certo? Então, remar, né, nessa direção, juntos, né, o usuário. Agora, a gente pode estar colaborando, a gente colabora até a gente ver na pesquisa, centros de pesquisa que colaboram com outros, né? Eles não precisam ter a mesma identidade, eles podem ter identidades diferentes, tá? Mas eles também podem contribuir de como, onde eles estiverem, dentro da sua própria identidade, para o mesmo objetivo, tá? Mas existe uma diferença, tá ok? E eu vou fazer uma provocação, né? Eu não vou entrar para vocês abrir um espaço para a gente estar discutindo, tá? Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho se vocês já viram, já vivenciaram uma experiência colaborativa, como trabalhar uma equipe naquele formato, naquele conceito, é algo realmente que é mais difícil de encontrar, mas você pode ter visto e vivenciado também, né? É sempre importante a gente ter em mente os valores que estavam presentes ali, né? Vocês viram aquelas situações. O que a gente tem que ter, né, ali? A gente tem que ter respeito pelo outro, né? Como é que é? Essa questão que a Noeli trouxe também, da escuta, né? E entender, e ter uma escuta é sem julgamento. Então, uma proposta que eu vou fazer é que os pequenos grupos comecem com valores onde você escuta. Quando a pessoa estiver falando, ela vai estar com o direito de falar e todos com o direito de escutar. Olha que maravilha, todo mundo tem direito nessa hora, tá? E a pessoa vai expressar como ela vê, qual é a percepção dela. Se ela souber que está sendo julgada, ou se ela percebeu, né, que ela está sendo julgada, morre aí. Ninguém ganha com isso, ninguém aprende, né? Nem ela, nem os outros, ninguém aprende. Então, aprender junto passa por valores, tá? Esse objetivo que a gente tem, ele vai de encontro com valores éticos também. E aí eu vou só fazer a provocação para terminar. É lógico, aí eu vou explicar qual é a etapa que a gente vai fazer agora, a dinâmica que a gente vai usar. Mas, quando a gente pensa em colaboração, alguns devem ter pensado em experiências. Eu só quero que, no país que a gente vive, onde a corrupção está muito presente, onde a gente espera que a corrupção mude no sistema macro, para começar no micro, né, para a gente sentir esse efeito, vou provocar uma coisa que pode acontecer tanto na escola, na faculdade, né, nesse cenário, quanto no cenário da prática, tá? Nos serviços. É colaborativo quando você assina pelo outro que não está presente, né? Estou colaborando, ele não está, para ele não ficar com poucas presenças, né? Não, vamos dizer assim, não se ferrar, né, com isso, então eu assino. A gente pensa que é, né? Talvez algumas pessoas pensem que é colaborativo, né? E não necessariamente. Então, cuidado com isso, tá? Quando a gente pretende que as coisas mudem, vamos começar por aí. Vocês vão ter esse papel nos grupos, tá? Os coordenadores, os tutores que vão estar com vocês. Aqui, eu só gostaria de pedir que, apesar de ser uma coisa muito comum, tá? O que acontece? A gente precisa ter papéis naquele momento. Então, alguém que esteja coordenando a discussão, um relator e um controlador de tempo, para que tudo funcione melhor. Então, na hora que a gente dividir nos grupos, já escolham previamente, né? O coordenador está mais fácil. A gente ter o relator é importante, ver quem vai estar escrevendo, para que o coordenador não tenha que se preocupar com isso, né? E assim,
para cada um existe um papel. Então o coordenador ele vai cuidar para que as pessoas não saiam do foco, tá? Que elas fiquem atentas ao foco da discussão e que as pessoas possam se expressar sem julgamento. O relator tem a atribuição de cuidar da elaboração do quadro síntese e expor o resultado da discussão na plenária. O controlador de tempo tem uma importância, né, fundamental, porque ele vai cuidar para que a discussão ocorra dentro do tempo previsto. Então, em alguns momentos, ele vai indicar o tempo que falta para terminar a discussão, tá ok? E o grupo discute com base na experiência, mas também apoiado nos documentos pertinentes, como as diretrizes, tá ok? E pode ser que os membros do grupo, entre eles, entre vocês, não haja um consenso. O importante é registrar. Se vocês perceberem que não há um consenso em algo que está sendo conversado, o relator pode fazer esse registro e deve fazer esse registro também. Qual é a ideia? Não quer dizer que ela seja inflexível, que vocês não possam trabalhar de alguma outra forma, tá? Na realidade, é esse daqui, que é o grupo 5 com o outro. Não, eu sei. Não, mas então, eu vou falar, você pode ver aqui, ó. Gente, a gente pensou, né, que estavam ainda em 6 grupos, mas nós estamos em 5. E alguns temas, algumas competências gerais, elas são maiores que outras, ou os textos, né, dedicam mais tempo em umas do que em outras. Então, o que a gente gostaria, né? Que você identifique quais competências e habilidades gerais que permeiam as profissões da saúde, né? Como é que você percebe, né, se elas contemplam ou não a perspectiva da interprofissionalidade e as competências colaborativas, pensando sempre onde e como elas contemplam. Isso vai fazer parte da discussão. Pensando, né, na interprofissionalidade, quais competências você acredita que apresentam fragilidades e quais vocês acreditam que deveriam estar presentes nas DCNs que não estão? Essas daqui não é que a gente vai estar construindo agora, tá? Porque a gente ainda vai ter outros momentos, mas é importante que na discussão vocês fiquem de olho assim, olha, não é bem, né? Parece que é interprofissional, mas eu tenho dúvida, é frágil.